De repente você abre os noticiários e se depara novamente com um conflito envolvendo Israel e Palestina. Diante de tanta informação que há sobre aquela região, fica muito difícil sabermos exatamente o que acontece. Um fato interessante é observarmos que nos últimos 5 anos não houve com paz plena entre Israel e territórios palestinos. Por quê? Houve incursões militares de Israel na região da Cisjordânia, ou mesmo foguetes sendo lançados da faixa de Gaza contra Israel, e aí nós nos perguntamos, meu Deus, o que está acontecendo? E pensando nisso, eu sugiro a vocês a leitura de alguns livros que são bastante clássicos, precisos e importantes a respeito da guerra entre Israel e Palestina. Acompanhe com a gente. Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal Respeito à Geografia. Eu sou o professor Éder, falando com você a respeito de geopolítica. No vídeo de hoje, dicas de livros que tratam sobre o conflito entre Israel e Palestina. Para muitos, as tensões e conflitos entre Israel e Palestina é o que deixa a região do Oriente Médio muito tensa, e todas as complexidades e problemas do Oriente Médio estaria gravitacionando no entorno da disputa territorial, da disputa militar, da disputa fronteiriça, da disputa religiosa envolvendo Israel e Palestina. Existem vários modos que nós podemos abordar esta região conflituosa dos dois territórios, o Estado da Palestina e o Estado de Israel, ou os territórios palestinos ainda não Estado, segundo aí a ONU e tal. Tudo bem? De qualquer maneira, vejamos a foto bastante curiosa, evidenciando uma tensão entre israelenses, a bandeira na vestimenta do homem, ok? E as vestimentas eventualmente ligadas ao mundo muçulmano da mulher, tudo bem? Então você tem uma tensão muito forte, inclusive no modo de se vestir entre israelenses e palestinos, ok? Qualquer abordagem que nós façamos aqui não vai encerrar de maneira nenhuma a possibilidade de interpretação do que ocorre ali entre Israel e Palestina, mas sem dúvida, os livros que eu sugiro que nós leiamos na sequência certamente nos darão, conforme digo, um panorama muito amplo, com visões diferentes dos motivos, ok, que levam aos conflitos entre Israel e Palestina e tal. Vejamos. Os livros que eu acho que são fundamentais como início e para a compreensão da realidade envolvendo Israel e Palestina são 3 aqui. A Questão Palestina, do Eduardo Said, que é um clássico indispensável, ok? O nome é bastante evidente, trazendo consigo a perspectiva pró-Palestina, sob o olhar do palestino, ok? O outro, Um Estado, Dois Estados, do Benny Morris, que é um israelense, trazendo uma análise e uma proposta da criação de 2 estados, ok? Então você tem uma visão diferente aqui neste outro livro do Benny Morris em relação ao livro que é um clássico do Edward Said, ok? E por fim, O Impasse de 67, do Micah Goodman, ok? Que vai analisar justamente os debates ideológicos entre dentro de Israel, no que se refere às suas fronteiras após 1967, enfim, tudo bem? Então, vejamos, a Questão Palestina, eu tenho essa edição, é um livro interessante, conforme disse, reitero, é um clássico que trata sobre a questão palestina, ok? Ele traz sim o ponto de vista palestino, ponto. Okay? Ele é pró-criação do Estado da Palestina, ponto, ok? E ele vai tentar deixar claro no livro dele que ele não é contra o judeu, ok? E nem eventualmente contra o israelense, certo? Ele vai se posicionar contra, em boa medida, ao que ele chama de sionismo, ok? Que seria o nacionalismo exagerado por parte de grupos israelenses, ok? Ele fala para diferenciar essas coisas, ok? Existe, claro, uma dúvida, uma crítica muito forte em relação a isso. Vai se discutir que todos os países podem ter um nacionalismo, e o nacionalismo judaico moderno israelense seria justamente o tal do sionismo, enfim. De qualquer maneira, ele vai analisar uma perspectiva de que não se pode ir contra os judeus, mas sim contra a perspectiva do sionismo, porque, segundo ele, isso é responsável por expulsar palestinos da terra da Palestina. Tudo bem? Ele analisa ali a região da Palestina, fazendo menções históricas ao povo palestino que eventualmente vive na região do Oriente Médio, certo? Antes da criação do Estado de Israel lá no mundo moderno, a partir das migrações no século XIX, tudo bem? Então ele vai discutir a questão do sionismo
de maneira muito semelhante ao que se compreende como colonização europeia, tudo bem? Nós temos a Europa no contexto do século XIX fazendo colonizações, especialmente na África e na Ásia, e ele vai discutir que o sionismo em boa medida faz a mesma coisa no Oriente Médio, e depois da criação do Estado de Israel, é muito interessante a análise que ele faz. Ele vai discutir que existe ilhas de civilização ocidental no Oriente Médio. Uma delas é o Líbano, que é marcadamente cristão, e a outra seria Israel, com a perspectiva sionista, com influência do colonialismo europeu, ok? Então ele traz ali visões bastante fortes, ok? Bem marcantes em relação à necessidade da criação do Estado da Palestina, ok? Se opondo em boa medida ao colonialismo de Israel, tudo bem? Vale lembrar, é difícil, tem que lembrar sempre isso, mas é um dos livros que traz uma visão palestina, ok? Ponto. Você quer ter outras visões de outros autores, leia os dois que nós estamos recomendando aqui também, ok? Bem, ele vai discutir a importância da autodeterminação da Palestina e vai debater ali Camp David, que é um acordo de reconhecimento de Israel por parte do território do Egito, ok? Em 79, finalizando ali esse acordo, ok? Que foi intermediado pelos Estados Unidos, ok? Então, o país mais forte ligado à Palestina é o Egito, e este país vai reconhecer Israel na década de 70, ok? Isso, de certa maneira, enfraquece a luta na concepção aí, palestina sobre a criação do Estado palestino e tal. Então, é um livro pró-Palestina, inquestionável, ponto, ninguém está negando isso, porém, vale a pena dar uma olhada por conta do modo como ele aborda e, claro, para entendermos ali quais são os pontos e contradições e propostas de um autor que é um dos maiores nomes da causa palestina, ok? É um livro muito interessante mesmo. Agora, este outro livro, O Estado dos Estados, do Benny Morris, ok? Vai fazer um histórico da criação do Estado de Israel e das delimitações fronteiriças, ok? Que é, sem dúvida, muito indispensável a análise que ele faz. Por quê? Ele faz o histórico da ocupação da região no contexto do século XIX e especial do século XX, ok? O Estado de Israel moderno nada mais é, em boa medida, do que uma delimitação fronteiriça proposta pela ONU, ok? No pós-Segunda Guerra Mundial, ele vai analisar isso, ok? O mapa da partilha é bem trazido ali, bem como também, anteriormente a isso, a Comissão Peel. A Comissão Peel é de 1936. Então, antes da criação do Estado de Israel, nós tivemos já uma proposta de divisão da região do território onde está a Palestina e Israel hoje, a fim de dividir aquela localidade para os dois povos, tudo bem? E, obviamente, vai se discutir um pouco da migração dos judeus em direção ao território onde hoje é o Estado de Israel, tudo bem? Ele faz uma análise histórica bem interessante. É claro que nós poderíamos pensar e aprofundar a questão israelense, o povo que ali viveu, os hebreus, no caso, no contexto do mundo antigo, da civilização oriental antiga, certo? E toda a presença hebraica marcante na região do Oriente Médio. Ninguém está negando isto também, ok? Entretanto, no século VI, século VII, você tem esta região sendo já dominada pelos cristãos, enfim. Ou seja, uma região bastante conflituosa e controversa a respeito da pergunta de quem é a Terra. Tudo bem? Mas o livro do Benny Morris é muito interessante porque ele faz uma análise histórica recente, século XIX, século XX, especial século XX, para tentar discutir a possibilidade dos dois estados, e é um analista que vai propor sim a criação de dois estados com fronteiras delimitadas para os dois povos, israelenses e palestinos, ok? Fica aí a sugestão. Agora, o outro livro, né, que é o do Micah Goodman, é um livro muito legal porque ele trata do debate ideológico em boa medida que ocorre dentro de Israel. Tudo bem? Este autor é um autor israelense, não é? E olha você o título, o impasse de 67. Em 1967 nós temos a Guerra dos 6 Dias, que é a guerra na qual o Estado de Israel expandiu as suas fronteiras de maneira bastante significativa, conquistando territórios do Egito, da Síria, da Jordânia e toda a Jerusalém, além da faixa de Gaza, enfim. Então é uma guerra muito marcante. E desde 67 até hoje, nós temos um debate em Israel a respeito do quanto os territórios conquistados em guerra devem ser devolvidos, ok? Existem grupos que são favoráveis à devolução dessas terras, desses territórios dentro de Israel, assim como existem outros grupos que não, que acreditam que não devem ser devolvidos porque foram territórios conquistados no decurso de uma guerra, ok? Segundo eles, inclusive, uma guerra
sobre o qual Israel foi atacado e revidou e ganhou, ok? É um livro muito interessante e o subtítulo é muito bacana: A Esquerda e a Direita em Israel e o Legado da Guerra dos 6 Dias, ok? Então, é um livro que trata de guerra, ok? Especialmente a Guerra dos 6 Dias, analisa ali como que foi o processo de expansão territorial de Israel a partir de 67, ok? E todo o debate que temos em cima dos territórios, especialmente da Cisjordânia, que foram em boa medida colonizados por Israel a partir dessa Guerra dos 6 Dias em especial, ok? E claro, toda a migração árabe-palestina da região, no contexto ali da formação do Estado de Israel e das guerras entre Israel e povos árabes locais, ok? Que claro, isso foi muito bem analisado também no livro A Questão Palestina, só que com uma visão bem pró-Palestina, ok? Então por isso a importância de lermos aí livros que trazem visões distintas para que nós tenhamos uma visão, repito, panorâmica do problema, do conflito e tal. Certo? Então o livro aí trata, por fim, não é? Guerra, direita e esquerda em Israel, a Guerra dos 6 Dias e as suas consequências. Aí a pergunta: a Guerra dos 6 Dias acabou? Fica no ar, mesmo porque até hoje se discute até que ponto Israel tem que ser ou não dono dos territórios que foram conquistados em 67, ok? E a ideia dos assentamentos, que são territórios judaicos dentro da Cisjordânia especialmente, ok? Então, fica aí a dica desses 3 livros para que você comece a entender, por fim, as tensões e os conflitos entre Israel e Palestina e o Oriente Médio como um todo. No mais é isso. Se você quer aprender geopolítica, convido você a conhecer o nosso curso Geopolítica para Entender o Mundo, cujo link está na descrição do nosso vídeo. Respeita a geografia e até mais. Tchau, pessoal.